Olá! A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas nem sempre esse direito é respeitado e surgem ações na Justiça para conseguir tratamentos, medicamentos, equipamentos e cirurgias ou até mesmo um leito de hospital. É assim que a saúde é judicializada. Apesar de sensatamente ter que ser a última alternativa, a judicialização da saúde tem se tornado cada vez mais frequente, tanto em número quanto em diversidade. Daí vêm os impactos nos orçamentos públicos e na manutenção do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, quais as soluções buscadas pela Justiça de Mato Grosso do Sul para reduzir a judicialização é assunto para o mérito da questão, que traz como convidado o coordenador do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde, desembargador Nélio Stabile. Desembargador, o que o aumento da judicialização da saúde nos mostra? Olha, nos mostra alguns dados bastante preocupantes. O primeiro é que nós temos uma sociedade com bastante problemas de saúde, não é? Outra questão é que o acesso à saúde ou a prestação de serviços de saúde, muito embora existam, não são completamente adequados, deixam a desejar em diversas áreas. Não só, mas principalmente em razão do problema econômico, não é? De suporte ao SUS. E o último é que a sociedade brasileira é litigante por excelência. E esse é um traço cultural que nós precisamos modificar. Muitas das coisas que estão judicializadas podem ser resolvidas amigavelmente ou por acordo entre as partes. Certo. E qual é a grande preocupação, né, em relação ao crescimento desse fenômeno? Então, o crescimento da judicialização implica, primeiro, em maior custo para toda a sociedade, porque quando se judicializa, há que se lembrar, a máquina do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia, além do próprio serviço de saúde. Então, a judicialização deve ser diminuída, né? Há que haver um esforço para a diminuição dessa judicialização. Logicamente que nós pretendemos que não haja tantas ações judiciais, não por evitar a ação judicial propriamente, mas sim por propiciar ao cidadão um atendimento melhor na área de saúde, o que tornaria desnecessária o ingresso de alguma ação judicial. Até porque hoje em dia essas ações, que tipo de resultado, né, elas estão proporcionando, que tipo de solução? Então, muitas não resultam em uma solução efetiva porque o pedido é de um tratamento experimental ou medicamento experimental ou de altíssimo custo que o SUS não costuma fornecer, nem tem condições de fornecer. E há uma limitação que são os medicamentos que estejam registrados na Anvisa e estejam padronizados no SUS. Ou seja, constem da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME. Então, quando o poder público não corresponde com aquilo que ele deveria, né, fornecer tal medicamento ou tal tratamento, a ação judicial é a solução realmente, né? Se não houver outra saída que não a judicialização, infelizmente, esse é o caminho a se tomar. A gente falou aqui no começo sobre o cenário, né, da judicialização, mas em qual contexto foram criados os comitês executivos estaduais pelo CNJ? Então, a preocupação maior foi de identificar os problemas da judicialização da saúde. A maior questão ou o maior problema estava na identificação pelo magistrado daquilo que seria devido ou o que não seria devido. Então, juntamente com os comitês regionais, né, estaduais do CNJ, que é o Fórum do Judiciário para a Saúde, do CNJ, foram criados também os núcleos de apoio técnico. Mato Grosso do Sul já tinha
um grupo que era a CATES, Câmara Técnica em Saúde. Aí converteu para NATJUS, quando o CNJ criou, não é, os comitês estaduais. Esse núcleo de apoio técnico fornece todas as informações técnico-científicas para que o magistrado, que não é médico, não é farmacêutico, não tem formação, né? Normalmente não tem qualquer formação na área, ele possa receber a informação técnica, científica necessária. E, a partir daí, formar o seu convencimento. Ele tem toda a autonomia, toda a liberdade de decidir fundamentadamente, mas se ele não dispuser dessas informações, ele vai ficar numa decisão um tanto fora da realidade. Certo, e até me surgiu aí a curiosidade, como esses comitês são compostos, né? Tem o núcleo, que é o núcleo técnico, o núcleo de apoio, e os comitês, quem o compõe? Então, o comitê é composto, segundo a regra do CNJ, por magistrado estadual e federal, membro do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia do ente público, tanto estadual quanto federal. E também membro da advocacia, membro da saúde suplementar, esses são necessariamente componentes do comitê. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma intenção e realizamos isso de chamar o maior número possível de segmentos da sociedade. Então, compõe o nosso comitê no Mato Grosso do Sul Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de Campo Grande, o Conselho dos Secretários de Saúde de todo o Estado, entidades de doenças raras, associações de hemofílicos, associações da AME. Então, como forma de nós obtermos um retrato mais fiel do problema da judicialização da saúde. Então, o nosso comitê de Mato Grosso do Sul, o qual eu coordeno, é um tanto diferente dos demais, porque ele agrega um número muito maior de integrantes e todos eles participam efetivamente. E nas nossas reuniões, que são mensais, nós debatemos todos os assuntos e fazemos entre nós as cobranças que sejam necessárias, independentemente do cargo, função, entidade que represente. E amplificar, né, o discurso, dar mais voz a essas pessoas, tem ajudado no trabalho, desembargador? Porque não é um modelo estabelecido pelo CNJ, é uma experiência única, né? Na verdade tem auxiliado muitíssimo. Para citar um exemplo, nós tivemos problemas com cirurgias ortopédicas no passado. E o hospital universitário tinha local, mão de obra, né, profissionais disponíveis. Então, nós fizemos um convênio, através do Ministério Público Federal, com o hospital universitário para cuidar das ações das cirurgias ortopédicas, né, diminuindo a fila de espera. Nós conseguimos também regularizar, através de inserções e comunicações feitas pelo comitê, resolver problema de fornecimento de medicamentos a hemofílicos, atendimento que era feito no regional, passou a ser feito no hospital universitário em razão da pandemia, um recall de aparelhos de respiração, de auxílio à respiração, que nós divulgamos e fizemos com que as pessoas que necessitam desses aparelhos pudessem ter a chance de buscar junto ao fabricante a reposição ou troca dos aparelhos. A gente falou aqui um pouco, então, da atuação do comitê, mas quais são os objetivos do comitê? O que ele busca? Olha, principalmente o comitê busca reduzir a judicialização. Não só quando o Estado, né, o ente público, fornece um melhor serviço de saúde, evita a judicialização, como evitar algumas ações desnecessárias. Há pessoas que, por exemplo, estão na fila para determinada cirurgia, está chegando a vez dela, mesmo assim ela ingressa com uma ação com o intuito de pular essa fila, mesmo que falte poucos, né,
poucas pessoas adiante. Então, esse é o principal fundamento da existência do comitê, reduzir a judicialização, mas acaba envolvendo em todas as questões de saúde, da saúde pública e também da saúde suplementar. Nós vamos discutir todas as questões e tentar uma solução para os problemas que existam, que surjam, né? Mesmo que não sejam judiciais ainda. E são mais aí de 10 anos desde a criação dos comitês. No que foi possível avançar? Então, esses acordos, convênios, né, que eu citei, foi um avanço realmente. E o grande avanço vai estar para reduzir a judicialização na criação do Sijus Saúde, ou seja, um centro de conciliação e mediação para as questões de saúde. Na verdade, o Sijus vai se dedicar à conciliação e mediação das ações já propostas, mas o comitê tem um objetivo mais amplo, que é, ao mesmo tempo em que cria essa Câmara de conciliação, fazer com que ela trabalhe também na pré-judicialização, ou seja, enquanto ainda não ingressou a ação judicial, que a gente possa colocar os figurantes dessa questão em contato e tentar resolver. Isso já é feito, depois que o comitê passou a atuar, já é feito, de certo modo, entre o município de Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul e a Defensoria Pública. Então, as ações que são movidas pela Defensoria Pública, eles fazem um questionamento ao paciente, ao cliente deles e paciente, para verificar se possivelmente pode resolver a questão sem ingressar com uma ação judicial. Eu reputo isso muito importante, porque reduz os custos, como eu disse, da máquina judiciária, né? E a verdade é que em Mato Grosso do Sul, o Estado funciona bem no atendimento à saúde. Não fornece tudo que é necessário, até por impedimento de ordem econômica. Mas o Ministério Público funciona muito bem, a Defensoria funciona muito bem, o Poder Judiciário funciona muito bem em Mato Grosso do Sul. As ações têm um desfecho rápido, até nós somos cobrados pelo CNJ para isso. E também essas ações normalmente há pedido de liminar, de antecipação de tutela. E isso é analisado assim, bastante rapidamente. E esse apoio, esse braço aí com o Sijus, né, fazendo esse trabalho do meio aí, tentando conciliar, isso deve estar efetivamente funcionando quando? Qual que é a previsão, qual é a perspectiva? Então, nós não temos, infelizmente, possibilidade de instalar ainda este ano. Nós dependemos de servidores para atuarem no Sijus, né, no Sijus Saúde, e não há no Poder Judiciário atualmente disponibilidade de servidores, né? Todos já foram convocados, um concurso ainda vai ser realizado. Mas para tentar aplacar essa situação, eu pedi ao Estado de Mato Grosso do Sul e ao município de Campo Grande que nos cedessem, designassem 2 servidores ao menos para que nós pudéssemos instalar. Não sei se esse ano vai ser possível, mas com certeza, de alguma forma, nós vamos instalar. Eu só queria ressaltar que o comitê não tem servidor, ele não tem uma estrutura. O comitê existe pelas pessoas que o compõem e mais uma assessoria minha, né, do meu gabinete, que auxilia na realização das reuniões, enfim, expedição de ofícios, mas ele não tem uma estrutura física nem de pessoal. Por isso é que nós não podemos, né, transferir do comitê para o Sijus, porque não temos. Mas, de alguma forma, nós vamos resolver. Como é bom saber que o Poder Judiciário tem respostas, né, para tentar barrar a judicialização da saúde, né, desembargador? É verdade, é verdade. O nosso trabalho começou principalmente para compreender as ações judiciais, e aí a importância do NATJUS, que é esse núcleo de apoio técnico, que é composto por 5 médicos, 2 enfermeiros, 2 enfermeiras, 2 farmacêuticos, e nós fizemos, num avanço,
um convênio com a Universidade Federal, de modo que 4 farmacêuticos que estão se graduando fazem estágio no Natijus, para fornecer as informações necessárias ao magistrado. Ele recebe uma informação fidedigna de qual é o problema de saúde. São 11 tópicos o parecer técnico. Qual é o problema de saúde, qual é a pessoa, o que já foi usado, enfim, todas essas questões são resolvidas no Natijus. E Mato Grosso do Sul tem uma peculiaridade também. Quando é distribuída uma ação judicial relativa à saúde, automaticamente uma cópia da petição inicial e dos documentos vai para o Natijus, independentemente de pedido do magistrado, de requisição, vai automaticamente. E, em casos muito urgentes, 48 horas está o parecer pronto. Em casos não tão urgentes, até 5 dias, mas normalmente sai antes. Então, muitas vezes o magistrado, quando recebe o processo para analisar o pedido de tutela, ele já tem, ou logo em seguida tem, o parecer do Natijus. Essa é uma providência que nós tomamos, o CNJ incluiu como boas práticas para ser também feito pelos outros estados. Ainda não tenho notícia de que outro faça, mas nós aqui buscamos evoluir. Como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul vem trabalhando para diminuir a judicialização da saúde no estado, é assunto para o próximo bloco. Não saia daí. Neste período de distanciamento social, muitas mulheres estão passando por situações de violência e não possuem meios de procurar ajuda. Agora, a cidade de Campo Grande conta com mais um canal de denúncia e proteção. É o Protetiva Online, onde a vítima não precisa sair de casa para a concessão da medida protetiva. O Tribunal de Justiça, junto com a Coordenadoria da Mulher e a Terceira Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, disponibilizaram no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, de forma rápida e fácil, sem a necessidade de um boletim de ocorrência anterior, o pedido de medida online. Veja como é fácil. Acesse o site do Tribunal de Justiça pelo endereço www.tjms.jus.br. Vá até o banner de medidas protetivas online, ao lado esquerdo da página, e dê um clique. Na próxima página, você deverá criar um login, devendo ser um nome e sobrenome, com um ponto no meio, uma senha de até 8 dígitos, um e-mail de contato e então clique Cadastrar. Feito isso, será aberta uma tela com o pedido de medida protetiva. Aqui você colocará seus dados, os dados do suposto agressor e responderá algumas perguntas, a maioria de X, para que possibilite a análise do caso. No formulário, você também poderá descrever, caso queira, detalhes da situação e anexar fotos ou arquivos. Finalizando o preenchimento, clique em Criar e o seu pedido de medida protetiva será enviado. Em até 48 horas será analisado e entraremos em contato com você. Mas lembre-se, se a situação for de emergência, ligue imediatamente para o 190 e acione a polícia. Ou, se não conseguir, vá até uma farmácia mais próxima e credenciada e faça o sinal de X com um batom vermelho na mão ou uma caneta e peça ajuda. Você não está sozinho. O Mérito da Questão está de volta e segue buscando esclarecimentos sobre a judicialização da saúde em Mato Grosso do Sul, com o coordenador do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde, desembargador Nélio Stabile. Desembargador, as redes privadas e seus planos de saúde, eles também se inserem no fenômeno da judicialização? Também se insere. A saúde suplementar está contemplada no Comitê do Estado de Mato Grosso do Sul e todos os comitês. O senhor chegou a comentar no primeiro bloco, né? Então, só que a questão da saúde suplementar é um pouco mais intrincada, porque envolve não só aquilo que o plano de saúde
fornece de tratamento, plano de saúde, seguro-saúde, cooperativa de saúde. Fornece medicamentos e tratamentos, mas também aquilo que o contrato reze. Então, na saúde pública, é o que o Estado deve fornecer. Na saúde suplementar, há essa limitação contratual, ou pode haver essa limitação contratual. Nós estamos fazendo gestões para criar um NATJUS para a saúde suplementar, porque assim, também nessas ações, o magistrado vai receber informações fidedignas, científicas, técnicas, para poder decidir. E aí a parte contratual, evidentemente que o magistrado está ciente, né, e pode bem decidir com relação a isso. Na parte da saúde, então, vai também ocorrer esse fenômeno da judicialização e nós queremos também diminuir. Mas, assim, a saúde pública, nós tivemos no ano de 2020, 4.006 ações judiciais, uma média de 333 ações por mês. Há um pioneirismo no Mato Grosso do Sul. O Tribunal de Justiça instituiu um BI, a Business Intelligence, e todos os dados, todos os pareceres do NATJUS são inseridos nesse BI. Então nós temos a informação disponível a qualquer instante, a qualquer momento, sobre qualquer período de ações no judiciário sul-mato-grossense. Eu acho que assim é muito importante também ressaltar, porque a gente não pode tentar resolver um problema sem antes entendê-lo na sua plenitude, não é? Não só números, quais tipos de medicamentos, tratamentos, aonde que está o gargalo, em que regiões que se localizam as maiores demandas. Nós tivemos muito poucas ações relativas à pandemia e até imaginávamos que teríamos menos ações judiciais dos outros problemas de saúde, mas isso não aconteceu. Em 2020 nós tivemos mais ações do que em 2019. E 2021 estamos tendo mais do que em 2020. Então, assim, a pandemia não refreou as ações de outros problemas de saúde, mas não houve aumento em razão da pandemia em si. Houve problemas de alocação de leitos, mas isso foi resolvido, não é, a tempo bom, pelo Estado, através do Hospital Regional, que acabou sendo integralmente destinado aos pacientes com Covid. E os outros particulares também, né? Então não tivemos muitas ações, não. E como tem sido promovido o diálogo entre os sistemas jurídico e sanitário aqui em Mato Grosso do Sul? Então, essas reuniões mensais, nós do comitê, que somos todos nós, né? Está lá a Assembleia Legislativa, o Estado de Mato Grosso do Sul, o município de Campo Grande, os demais municípios, todos representados, para resolver exatamente isso, tentar que o poder público forneça mais brevemente e de maneira mais efetiva aqueles produtos, medicamentos, tratamentos que ele deva fornecer para evitar a judicialização. Então nós tivemos, por exemplo, a questão de insulinas, que é um programa muito exitoso em Mato Grosso do Sul. O Estado fornece as insulinas. Houve um aumento, uma melhoria nessa situação depois da atuação do comitê, pelos próprios integrantes, né? E as fraldas geriátricas, que não é propriamente um problema de saúde, mas abarca porque é um problema de assistência social. Então, também a assistência social acaba ingressando no comitê, porque atendimento de cuidador, de home care, fraldas geriátricas, esses foram resolvidos. Então, há outros problemas adicionais. Então, nós conversamos com essas áreas, inclusive a área social, de assistência social, dentro do comitê. É uma reunião e uma conversa muito franca, não é? Eu costumo dizer, na reunião do comitê, todos têm vez e todos têm voz, né? Temos que ouvir a todos. E a gente já
tem falado sobre isso nessa entrevista, né? Mas como o Judiciário de Mato Grosso do Sul tem trabalhado para evitar a judicialização da saúde? Assim, qual tem sido o foco? Qual que é a maneira que vocês acreditam que seja, depois de tanta experiência, né, a mais eficiente, assim, que vocês vão focar nessa solução? Olha, a mediação ou conciliação pré-judicial, eu creio que será a melhor coisa a se fazer. E não depende de muita estrutura, não depende de formalidades, não é? Então, por exemplo, como eu citei, uma pessoa está na fila para determinada cirurgia, entra com uma ação judicial para pular os demais, é um prejuízo para o coletivo, mas enfim, esse tipo de ocorrência pode ser evitado pela conciliação, não é? Problema de fornecimento de determinados medicamentos. Nós tivemos, por exemplo, um medicamento para trombofilia, a heparina sódica, que depende de 2 aplicações diárias, especialmente em mulheres grávidas, né, para evitar trombos e aborto por consequência. E as parturientes, as grávidas, pediam sempre a enoxaparina, que é mais avançada, aplica-se uma vez apenas e é mais efetiva. Em conversa com o Estado de Mato Grosso do Sul, houve uma composição para que o Estado, isso já vem desde, não sei, acho que 6 anos isso, mas agora foi implantado, de fornecer esse medicamento, porque estava sendo pedido, judicializado e estavam concedendo. Então, né, vamos resolver a situação dessa forma. E o Estado passou a fornecer determinados medicamentos, fraldas geriátricas, espontaneamente. E, desembargador, o que mais demanda a Justiça em relação à saúde? O que é medicamento, é leito? É medicamentos. Atualmente, é internação por dependência química ou alcoólica. Acima dela está internação, leitos hospitalares, né, para cirurgias. Em segundo, mas no mesmo tamanho, essa internação por problemas de dependência química. Aí cabe um trabalho, eu penso, da própria sociedade, né, para reduzir esse consumo, porque está avassalador. É muito grande no Estado o consumo e a necessidade de internação psiquiátrica. Aí nós temos medicamentos, muitos medicamentos de alto custo, cirurgias ortopédicas, são um grande número de ações também, e aí outros pedidos, né, mais reduzidos, mas, enfim, que tenham o seu lugar na judicialização. Volto a dizer, nós estamos com 3.570 ações até hoje, 5 de outubro. A orientação, desembargador, sempre, sempre não, na maior parte dos casos, pelo menos, é buscar resolver sem judicializar, né? É até mais rápido, né? Célere, é menos custoso, enfim. Mas quando não tem outra forma, como judicializar? Como que é esse processo de judicialização? Então, normalmente as pessoas que judicializam são aquelas mais carentes. Então elas se valem da Defensoria Pública. Quando as ações, o medicamento, o tratamento, fica num patamar inferior a 60 salários mínimos, recorre-se ao Juizado Especial da Fazenda Pública. E nós, aqui no Mato Grosso do Sul, também criamos o Conselho Superior da Magistratura, né, o presidente, o vice-presidente, o corregedor e o desembargador João Maria, especializou 2 varas de Fazenda Pública, criou mais uma e especializou em saúde. Então, são 2 varas de Fazenda Pública e de Saúde Pública. A maior parte das ações vai para o Juizado Especial. Então, lá é um procedimento mais rápido, não é? Menos formal, logicamente tem todas as garantias processuais, mas é menos formal, mais rápido, mais ágil. E se for acima de 60 salários mínimos, normalmente os medicamentos oncológicos são muito caros,
ou as cirurgias de grande extensão, torácica, craniana ou ortopédica dos quadris, não é? Essas vão para a vara de fazenda pública, aqui em Campo Grande, ou nas varas cíveis residuais, onde não há vara de fazenda pública. E judicializar, assim, tem muitos fatores envolvidos para esse julgamento, né? Como julgar, desembargador, sem prejudicar o coletivo? Então, essa é uma questão tormentosa. O que nós pretendemos e pretendíamos com a criação do Natijus e do comitê? Primeiro, municiar o magistrado com as informações técnico-científicas para que ele se sinta instruído, capacitado a decidir aquela questão. Não vai ser por falta de conhecimento da área de saúde que ele não vai decidir de tal ou qual maneira. Mas, ao decidir um processo, o magistrado está vendo aquele caso em específico, aquela pessoa em específico. Então, muitas vezes, mesmo que o parecer do Natijus seja desfavorável, no sentido técnico-científico, seja desfavorável a tal fornecimento, o magistrado fornece porque resolve a situação daquela pessoa. Naquele processo é isso que lhe cabe, não é? Eu penso que, assim, uma visão mais englobada, mais filosófica, seria realmente de pensar no coletivo, mesmo cuidando de um caso específico. Por exemplo, a pessoa pede para que seja operada de um determinado problema. Há uma regra, uma forma de a saúde pública atender. Então, entra numa fila, no sistema de regulação de vagas, o SISREG, e aí vai andando essa fila e vão sendo operadas as pessoas. Salvo ainda questões como as cirurgias ortopédicas no hospital universitário, que nós demos uma incentivada, uma melhorada, né? Nós, que eu digo, as pessoas da saúde, né? E as caravanas de saúde também para operar problemas dos olhos, né? Então, eu acho que há que ter um pensamento que envolva a sociedade toda, o coletivo, porque senão a pessoa entra com uma ação, por exemplo, para obter uma cirurgia, recebe a determinação judicial para que seja operada, e nisso alguns ou vários, ficaram ainda aguardando na fila, aqueles que cumpriram certinho os passos para ser atendido, ficam para depois. Logicamente que os casos urgentes, as urgências e emergências, vão à frente. Isso nem precisa ação judicial. Mas, para decidir de uma forma que seja benéfica ao coletivo, vai muito, penso, da sensibilidade do magistrado, de resolver não só aquele caso em específico, mas ver toda a sociedade que o cerca. Na verdade, o magistrado hoje, ele não vive alheio ao local onde ele vive e trabalha, não é? Ele deve se integrar à sociedade, à comunidade, à população do local. Obrigada, desembargador Nélio Stabile, pela sua entrevista, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar alguma coisa sobre o nosso Comitê Estadual da Saúde, do Fórum do Judiciário para a Saúde do CNJ. Muitíssimo obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Antes, lembro que o mérito da questão é uma parceria entre o Poder Judiciário e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E depois da exibição no canal da TV Assembleia, os programas ficam disponíveis também no YouTube. Te espero na próxima edição. Até lá!